Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor a todos. Nós gostaríamos de desejar um bem-vindo a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu vou iniciar apresentando primeiro o programa, que é o programa da Superintendência da Juventude. E o nosso presidente, o presidente do Ministério é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O diretor da nossa rádio é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o nosso superintendente, o pastor Adriano Licidônio. Nós queremos iniciar esse programa cantando um louvor. E se você aí na sua casa conhece o louvor, pode cantar conosco. Amém? Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar tu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Não
vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração antes de iniciar o nosso tema. Eu vou pedir para a irmã Franciele orar por nós. Amém. Vamos estar orando então, para aqueles que estão nos assistindo, né? Vamos estar orando agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa presença, Senhor, Deus, nós queremos Te agradecer, Deus, por mais este programa, Senhor Deus, nós estarmos, Senhor Deus, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Meu Pai, eu Te peço, Senhor Deus, venha agir, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Age, Senhor Deus, na vida da minha irmã Grace. Age, Senhor Deus, na vida da irmã Débora. Deus, age, Senhor Deus, sobre a minha vida. Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha nos conduzir, Senhor Deus, no decorrer deste programa. Deus, age, Senhor Deus, com Teu poder, meu Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, levar a palavra, Senhor Deus, para aqueles que nós estamos assistindo, Deus, meu Pai, que as pessoas, meu Pai, que estão em casa assistindo, Senhor, através deste canal do YouTube, Deus, que venham ser impactadas, que venham ser cheias do Teu Santo Espírito, que venham, Senhor, meu Pai, Deus, poder sentir a Tua presença, Senhor, e que o Senhor, Deus, venha usar cada uma de nós, meu Pai, como vasos, meu Pai, para poder transmitir a Tua palavra, Senhor, para aqueles que estão em casa, Senhor Deus, venha estar mais próximos de Ti, Senhor. Deus, fortalece cada um que está nos assistindo. Deus, abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor. Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós iniciamos o nosso programa, não lembro qual data, mas nós iniciamos... Foi o mês passado, eu acho. Acho que foi o mês passado. Acho que o final do mês passado. O nosso tema era Neemias. A gente estudou sobre Neemias, o livro inteiro dele, mas nós não conseguimos terminar. Então, hoje, antes de continuar, nós paramos no capítulo 6. Antes de continuar, eu gostaria de fazer um resumo daquilo que nós falamos no programa passado. Vou ver se a irmã Débora consegue fazer esse resumo. Nós todas juntas. A gente contou a história do povo de Israel, o que aconteceu antes de Neemias construir a muralha, porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus, e para Deus trazer eles de volta mais uma vez, foi preciso Deus mandar o rei Nabucodonosor, que era da Babilônia, pegar os filhos e os exilar na Babilônia, os filhos de Israel. E Deus escolheu Neemias como um governador da cidade de Jerusalém para poder reconstruir, porque ele tinha no seu coração reconstruir aquela muralha, a muralha e as portas de Jerusalém que foram destruídas. E naquele momento Neemias era o copeiro do rei da Pérsia. Eu vou deixar a Débora falar o nome dele, que eu não consigo falar. Artaxerxes. Artaxerxes. Isso. Artaxerxes, que era o rei da Pérsia naquele momento. E Neemias era como funcionário dele naquele momento. E para poder reconstruir as muralhas, Neemias era preciso ele pedir permissão, né, do rei para poder ir e construir. Essa permissão foi liberada. E eles construíram a muralha em um tempo recorde, porque quando eu pesquisei, eu vi 52 dias, eu fiquei impactado, 52 dias.
Isso assustou os inimigos de Israel e eles começaram a temer ao Deus de Israel. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, para continuar, o nosso tema de hoje é Neemias restabelece a ordem e a lei de Deus esquecida pelo povo. No decorrer dos capítulos, vocês vão entender por que esse tema. Então, se alguma das irmãs quer falar alguma coisa, pode falar. Antes da irmã Débora falar, você que está aí em casa, não deixe então de compartilhar então, não deixe de curtir, de comentar, e se tiver com alguma dúvida, pode também mandar no chat então a sua dúvida, a sua pergunta, que na medida do possível a gente vai estar respondendo. Glória a Deus. Hoje o nosso programa ele vai terminar às 11 horas, então a gente tá meio que correndo contra o tempo, por isso que a gente tá resumindo tudo sobre o livro de Neemias, que é uma continuação, né? Pra gente poder terminar, pra gente poder finalizar. E no último programa que a gente tava falando, as últimas coisas que a gente falou aqui foi que Neemias, ele tava sofrendo bastante embate, né? E só que ele não se deixou levar por isso, ele seguiu, não deu ouvidos, né, aos seus inimigos que estavam tentando fazer com que ele parasse, que estavam tentando fazer com que ele se dispersasse, né? E seguindo a história, a gente vai vendo que ele continua assim, né? Sempre. Firme no propósito. Firme, constante, sempre assim. E isso a gente vai aprendendo para nós, né? Na nossa vida. No decorrer dos dias, a gente vai percebendo que isso é um ponto fundamental para as nossas vidas, que é não dar ouvidos ao inimigo, não nos deixar abalar por isso e permitir com que nós nos frustre com o projeto que a gente tem para fazer. Por exemplo, na minha vida pessoal, o magistério, estudar, trabalhar com crianças foi algo revelado por Deus, assim. Porque eu não tinha intuito, o meu objetivo era ser veterinária. Eu tenho outra história parecida também. O meu objetivo era ser veterinária, nada a ver com educação infantil, com anos iniciais. E aí Deus me direcionou a trabalhar isso, a estudar isso. E aí, esse ano eu comecei a fazer o estágio no início do ano. Pra finalizar o magistério, né? Me formar e tudo certo. Só que desde o início do magistério, desde o primeiro ano, são 4 anos que eu fiz. Com o ensino médio, né? Que daí deu todos os 4 anos. Desde o início eu tive uma professora, não vou citar o nome aqui pra não... Mas eu tive uma professora que desde o início, ela me atormentava desde o início. E aí, chegava no segundo ano, eu não conhecia a história de Neemias, né? Chegou no segundo ano, eu queria parar. Chegou no terceiro, eu queria parar. E agora, no estágio, aconteceu um episódio que eu tive que cancelar o estágio por conta dessa professora. Eu tive que cancelar o estágio e continuar agora no final do ano, pra poder finalizar, né? E aí, só que nessa experiência que eu tô falando, eu percebo que foi algo que Deus me ensinou, porque eu comecei a estudar o livro de Neemias no final do ano passado, e eu percebi que Deus já tava me mostrando antes, né? O que eu devia fazer. Naquele momento tu não entendia. Eu não tinha percebido nada. Pra mim, eu tô estudando o livro de Neemias, mas eu não tinha entendido que aquilo ia servir pra esse ano. Pra eu seguir mesmo com as afrontas do inimigo, pra eu continuar seguindo no plano. Imagina se eu tivesse parado, né? Teria perdido uns 3 anos, uns 4 anos, e ainda ia colocar o plano de Deus, o projeto de Deus pra minha vida profissional, tudo por água abaixo, por conta de uma professora. Alguns momentos que ela teve algumas atitudes, assim, tentando, parece que impedir, sabe? A gente vê que não é a pessoa, mas é algo agindo atrás da pessoa, porque ela meio... Não foi algo natural, mas foi algo espiritual. Exatamente. Era visível, porque um dia tava bem, outro dia tava mal, um dia tava bem, e assim ia. Tudo dependia do dia. E aí, aquilo me subiu o sangue, né? E a gente tem que exercer os frutos do Espírito.
E aí, isso é uma experiência que eu tô contando aqui, mas que foi o que eu tive que aprender pra minha vida, primeiramente, pra poder estar falando aqui, né? Que eu tive que aprender isso. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar com que as afrontas do inimigo faça com que a gente pare na nossa caminhada, naquilo que a gente tá fazendo, Aleluia. no projeto de Glória. Deus pra nossa vida. Porque se eu tivesse parado hoje, eu já não estaria mais exercendo a profissão, não estaria mais em busca do diploma, que agora já vem certinho. E ainda, sabe o que aconteceu? Depois que eu tive que encerrar o estágio no início do ano, eu fiz uma campanha de oração, isso só minha mãe sabia. Eu fiz uma campanha de oração com uma amiga, e aí todo dia, durante 30 dias, todo dia a gente orava sobre isso e as demais coisas da vida, e li um capítulo de Provérbios, todo dia. Tinha dias que estava cansativo, mas uma puxava a outra, sabe? E eu orava por isso, orava pela professora, orava pelo estágio. E agora, na retomada, depois das férias, Deus tirou a professora, Meu Deus. trocou a minha medo. supervisora e ainda trocou o meu ano, trocou o turno, trocou tudo. Que, tipo, tá totalmente diferente, parece que tá fluindo, sabe? Tá Depois leve. daquele propósito que tu fez Exatamente, com tá Deus. leve. Naquele momento eu decidi entregar, né? Porque eu já tava com fervor, né? Mas aí eu fui buscar em oração. E aí quando eu voltei, eu fiquei surpresa, né? Com o que Deus fez, o poder da oração. Isso encaixa totalmente na história de Neemias, porque primeiro ele orou, primeiro ele buscou a direção. E Sim, Deus mais foi... de 4 meses buscando. Exatamente, e Deus foi ajeitando todas as coisas, né? E como a gente viu hoje a gente ouviu hoje no culto da juventude, que tem as lutas e depois vem o refrigério. Pra nos preparar pra outra luta na frente. Tem um refrigério. Que tremendo, né? A gente nem sabia que ia entrar nesse assunto, né, de como Deus planifica a nossa vida, Deus projeta coisas. E da mesma forma que Deus trabalha para o nosso bem, o diabo também trabalha para ir contra o projeto de Deus nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa vigiar todo dia. Se, por exemplo, Deus falou contigo sobre algum projeto que Ele tem para a tua vida, não é para nós sentarmos de braços cruzados e esperar que Deus cumpra a sua promessa. A gente tem que ter em mente que o diabo vai se levantar para lutar contra aquela promessa de Deus. Então precisamos nos levantar para nos defender primeiro, antes que aconteça o embate. Irmã Franciele tem alguma coisa para falar? Senão a gente entra no capítulo 7. Podemos prosseguir, mas antes eu queria então falar ali no chat, Pode então, ser. que nós temos pouco tempo, porque hoje a gente vai estar fazendo o programa até às 11 horas, né? Então eu queria ver quem está conectado conosco neste exato momento. Quero cumprimentar então com a paz do Senhor a irmã Rosane dos Santos, Glória a Deus. a irmã Duda Rodrigues, a irmã Carla de Lima Ribeiro, a irmã Calita Helena, Calita Helena, a irmã Carla de Lima Ribeiro, o irmão Ed Soares, a irmã Neuza Moura, a irmã Natiele Cardoso, a irmã Prisca, que está nos assistindo, para quem não sabe, a irmã Prisca é a irmã da Grace, a irmã Júlia Justo, a irmã Fernanda Clavijo, o irmão Isaac de Souza da Costa, paz Senhor, a irmã Grace, que está aqui do meu lado, o irmão Israel Silva, a irmã Odete. Quem é a irmã Odete? Quem será que é? É a mãe da Graça. A irmã Ana Paula Eduardo, o irmão Genésio Teodoro e a irmã Maria Eliane Santos da Luz. E também a paz do Senhor, a irmã Esther Escola? Escola? Acho que é isso. A irmã Rode, a irmã Ana Júlia dos Santos, De Cachoeirinha, e também a irmã Maria Eliane dos Santos da Luz. Muita gente, né? Muita gente. Que Deus abençoe cada um de vocês que está conectado conosco, nos assistindo, está separando esse tempo para poder se encher mais da palavra de Deus, se encher mais
da presença de Deus. E que Deus abençoe vocês. E mais um que é o irmão Pedro, que tá lá, eu não lembro Ele colocou agora, o irmão Pedro Esqueci. Rolf. mas ele tá assistindo. Então, o capítulo 7 do livro de Neemias fala sobre a organização da cidade, do povo. Porque o Neemias construiu as muralhas, as portas, tudo com a ajuda do povo. Porque cada um pegou um pedaço da muralha, um pedaço de terra para reconstruir. Nessa época, as casas ainda não estavam edificadas. Então, o que o Neemias pensou? Vamos organizar essa cidade e vou colocar de volta tudo que estava perdido. Então, ele começou nomeando o maioral da fortaleza, aquele que vai cuidar da vigilância da cidade. E ele começou a fazer a contagem do povo por famílias, os bens que eles tinham, os animais que eles tinham, os servos, as servas que eles tinham. E ele começou ele fez tanta coisa linda, ele começou a levantar as doações, contribuições do povo para o trabalho do templo, porque o templo precisava de muitas coisas. O povo deu ouro, o povo deu prata, o povo deu vestes sacerdotais e tudo que eles tinham para construir, para embelezar o templo de Deus, porque não era somente a cidade que precisava ser construída, mas também o templo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vão falando, tá? Amém. Por isso a gente vê a importância da organização de uma instituição, pode ser igreja, pode ser as nossas próprias vidas. O povo de Israel, quando ele pecou, ele foi tirado da sua terra. Tirado e espalhado pelos povos. E quando eu estava buscando, o comentário falou assim que quando o povo foi espalhado, que Neemias chamou para a cidade, tem uns que não queriam voltar, porque eles pensavam assim, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Então eu não vou voltar mais para lá. Então eles ficaram nos lugares exilados mesmo. Eles não queriam se ajuntar ao povo de Israel. Mas o que vem depois vai surpreender essas pessoas que não queriam voltar para a sua cidade. Porque Neemias começou a colocar tudo em ordem, como estava antes. E aí passamos pro... E depois, o que aconteceu? O Neemias pediu a leitura da lei de Deus. Por que será que ele pediu a leitura da lei de Deus? Porque o povo tinha se esquecido totalmente. Cada um fazia como quiseram, eles se ajuntaram ao povos estranhos. Uma coisa que Deus sempre falava na sua palavra: não vos ajuntai com povos estranhos, não casais com mulheres estranhas. E é isso igual, né? E é isso mesmo que o povo fez. Ele se ajuntou, nesse momento, ele se ajuntou a mulheres estranhas, ele começou a como dizer isso? Transgredir a lei de Deus. Por isso, com sabedoria, Neemias foi para a leitura da lei de Deus. E ele pediu uma solenidade para poder fazer a leitura toda da lei, para relembrar aquilo que o povo esqueceu. E com essa leitura, foi também um jejum solene de quebrantamento para o povo reconhecer os seus pecados, as suas falhas, tudo que os levou a se apartar da lei de Deus. Eles pediram perdão, se humilharam diante de Deus e reconheceram tudo que eles fizeram. Foi uma obra bem completa, Sim. né? Foi algo bem complexo, mas tudo teve um início, meio e fim, para que a obra pudesse se concretizar com êxito, né? Foi tudo bem dirigido por Deus. Isso é uma das coisas muito importantes, quando as coisas são dirigidas por Deus e são colocadas diante de Deus antes da gente executar alguma coisa, antes da gente pôr a mão para fazer alguma coisa. Deus, ele faz tudo, né? É isso que é lindo na vida do Neemias. Ele não fazia nada de si mesmo. Ele sempre pedia a direção de Deus antes de fazer as coisas. Sim. E tudo que ele fazia tinha relação com Deus. Tudo que ele fazia. E ele sempre buscava também, antes de ele entrar numa ação,
Ele sempre orava, buscava Deus para que Deus queria. Aí Deus falava para ele poder entrar em uma ação. Então Deus direcionou ele à reconstrução. Ele não fez uma coisa assim da cabeça dele, não, agora eu vou fazer isso. Não. Ele pediu a direção de Deus para o que ele deveria fazer. E Deus direcionou. Para ter que reconstruir os muros. Né? E assim também é nas nossas vidas, né? Quando a gente não tem que entrar numa ação, que muitas vezes a nossa vontade é, deixa que eu vou lá e faço do meu jeito, né? Deixa eu dar aquela famosa forcinha, vou dar uma ajudinha pra Deus, né? Espera que eu vou ajudar Deus a fazer tal coisa, né? Mas a gente tem que saber, nesse momento, confiar em Deus, escutar a voz dele e entrar numa ação somente depois que Deus dá a direção. É isso que eu quero que você faça. Então, a gente não pode ir com as nossas próprias forças, a gente não pode ir com aquilo que a gente pensa, mas tudo que nós viermos fazer, nós temos que orar e buscar a direção de Deus, assim como Neemias buscou a direção de Deus, para que ele possa, a gente possa avançar na obra de Deus. Porque quando a gente for fazer algo na direção de Deus, vai acontecer como aconteceu com Neemias, vai ter êxito. Se a gente for fazer com as nossas próprias forças, não vai sair muito bem. Então... Não vai sair. E geralmente, Né? quando a gente faz alguma coisa pela emoção, que a gente acontece a situação ali, diz, vou fazer tal coisa, sem consultar, só pelo que eu pensei. Geralmente a gente para no meio do caminho depois, né? Geralmente. É quase sempre, Porque aí na aquela verdade. emoção começa a se apagar. Exatamente. Aí tu vai pra razão, aí tu pensa o que eu Que fiz. Aí vem o arrependimento. O bom é que naquele momento dá pra voltar pra trás. Se a Sim. pessoa já fez tudo, não tem como voltar pra trás. Exatamente. E também ter a firmeza, né? Não é só buscar a direção de Deus, não é só tu orar e Deus deu a direção. E aí tu vai fazer as coisas que Deus falou contigo e ser Maria Mole, né? Tu tem que ter a firmeza, tá ali Tem toda... que ter a posição, se posicionar. Exatamente, em diversos versículos, sempre quando acontecia qualquer coisa, ele dizia, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Estava comigo. Era Muito certo. Convicto tremendo. que Deus Ele estava com tinha ele. uma convicção tremenda. Glória a Deus. Ai, nesse mesmo capítulo, na leitura, aquela pessoa que lia, eu acho que era o sacerdote Esdras, ele leu tudo, ele começou lá atrás, quando Deus livrou o povo de Israel. Às vezes a gente pode pensar, mas por que voltar lá para entender toda a história, tudo que aconteceu até o povo chegar aqui? Mas era importante relembrar de onde Deus tirou eles. Tem um versículo, eu acho que fala sobre os marcos antigos, Sim. que pra te permanecer nos marcos antigos, Aham. é algo assim, né? Eu não lembro muito bem, mas a ideia... Sim, eu lembro que quando eu saí do ministério, a mãe falava sempre pra mim, a mãe falava, o Dudu, meu irmão, falava também algo sobre isso, que tu deve permanecer nos marcos antigos, que é da onde tu saiu lá no início, lá na tua raiz. É muito importante a gente pensar da onde que Deus nos tirou. Eu, por exemplo, que venho de outro país, em outro ministério, um ministério que se corrompeu muito. Às vezes eu paro para pensar, Senhor, por que tu nos escolheu? Tinha tanta gente lá, por que a gente? E até hoje não entendo, não consigo ter a resposta. Só posso crer que foi a graça de Deus, por um propósito que Ele tem em nossas vidas. Então, naquele momento, o povo precisava lembrar dos feitos de Deus, como Deus os guiou com uma coluna de fogo de noite, com uma nuvem de dia. Deus cuidava deles, Deus alimentava eles com carne, com maná, tudo bem cuidadoso. Mas mesmo assim, o povo chegou a se apartar de vez em quando, mesmo no deserto, 40 anos, tentando de vez em quando se rebelando contra Deus. Deus os coloca entre as mãos do inimigo, depois Deus os livra quando eles se humilham diante de Deus. Foi sempre essa vida, o povo de Israel. Eles pecam, Deus permite que o inimigo pegue eles e depois confessam seus pecados, Deus os livra dos inimigos. Mas é como se eles esquecem toda hora. Eu não posso culpar eles, né? Porque a gente... Acontece. É a mesma Acontece. coisa. Pode mudar de contexto, mas é a mesma coisa que a gente Sim. faz. É algo do ser humano, né? Por causa que, tipo, assim, a gente...
A gente, quando a gente recebe uma bênção de Deus, a gente fica, nossa, que maravilha essa bênção. Aí quando vem a luta, parece que a gente se esquece que Deus não abençoou. foi Deus, Uma né? semana atrás, a gente se esqueceu que Deus abençoou. A gente só fica pensando naquela luta e como é que vai sair dessa situação, como é que vai ser resolvido e tal. A gente chora, a gente clama pra Deus e se esquece daquilo, tudo que Deus já fez, tudo as bênçãos, assim. E daí a gente não tá longe desse pensamento que É como como se passou. se deixasse levar pelo momento, né? Sim. A firmeza não deixa nós nos levar pelo momento. Mas quando a gente não tá firme o suficiente, a gente vai pelo momento. Isso é um exemplo de Jó, que tava passando por toda aquela luta de doença, mas ele continuou firme naquilo, em Deus. Que ele tinha um Sim. Deus, ele continuou Imagina firme o naquilo. sofrimento que ele passou. Ele Ah, não sim. ficou oscilando. Que É, é isso que naquele- acontece com o ser humano, né? Com nós, eu tenho certeza que Sim. com vocês também. Imagina, a esposa dele, os amigos próximos dele tinham palavras tão bonitas para convencer ele de desistir de Deus. E ele disse que não. Ele sabia o que Deus Isso é estava a fazendo na firmeza vida que a dele. gente tem que ter. E Que é é tremendo, difícil, né? mas Essa tem que parte. ter. Tem que ter, mas Porque essa história de Jó, nessa questão assim, que a gente tá falando, que a gente acaba oscilando, né, diante das dificuldades. E Jó, imagina, o Jó tava assim no fundo do poço, falando em outras palavras, né? Então, mesmo assim, ele não oscilou, ele não oscilou, ele não simplesmente esqueceu daquilo que Deus fez pela vida dele, ele simplesmente continuou firme. Deus me deu, Deus tomou, sabe? Então, ele continuou firme, mesmo nas dificuldades que ele tava passando, né? Isso é tremendo, né? Glória a Deus, Tá aleluia. faltando uns 7 minutos, a gente tá tentando correr aqui. Capítulo 10. No capítulo 10, para fazer um resumo do capítulo 10, foi um momento de juramento, onde eles prometeram a Deus guardar os seus mandamentos, onde eles juraram não se aliar mais com povos estranhos, onde eles juraram não atentar em fazer coisas que Deus proibiu fazer, e eles trouxeram a Deus um sacrifício para pedir perdão, selar o pedido de perdão que eles estavam fazendo a Deus. E o versículo 8 diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que liam. Então, eles não somente leram a lei de Deus, mas o que estava lendo explicou exatamente o que estava escrito no livro, para ninguém depois dizer, eu jurei sem entender. Eu prometi a Deus sem entender o que eu estava lendo. Aleluia. É uma coisa assim, Surge um assim, sempre né? tem um que diz que ele não entendeu. A gente faz isso. E com os capítulos que seguem, nós podemos ver que no último capítulo, Neemias 13, acontece uma coisa muito, sei lá, muito triste, porque o povo já tinha jurado, já tinha prometido a Deus, mas tinha um detalhes que eles esqueceram, mesmo assim. Primeiro, o sacerdote Eliasibe, o que ele fez? Quando Neemias voltou, eu acho que ele voltou para o rei da Pérsia para ficar um momento, e ele ouviu que o sacerdote aceitou que o inimigo deles, o Tobias, que estava desafiando ele quando ele estava construindo os muros de Jerusalém, ele deixou Tobias ter vamos dizer, uma câmara, uma casa dentro do pátio do templo, e sabia que era inimigo de Israel. E isso Neemias se indignou, e quando ele voltou, ele pegou todos esses móveis de Tobias, jogou fora, botou fora das câmaras do pátio do templo de Deus. A segunda coisa que Neemias se indignou foi quando o povo não respeitou, não deu devido valor ao sábado, que sempre foi respeitado pelos judeus. O sábado ninguém fazia nada, ninguém trabalhava, ninguém negociava, ninguém vendia. Mas os povos de fora entravam, os negociadores, vendedores, entravam na cidade com objetos para vender, trocar com o povo de Israel. E o povo de Israel se meteu nessas coisas. Quando o Neemias ouviu falar sobre isso, ele pediu para fechar os portões da cidade. Ele fez a sua parte, ele era governador, ele usava a autoridade dele
para que eles agradassem a Deus. E os portões foram fechados para que eles não tenham mais como vender, como comprar daqueles mercadores. Então, é para ver como Neemias era entregue naquilo que ele fazia para Deus. Ele não se importava do que o povo vai dizer. O que importava para ele é o que está escrito na palavra de Deus. O que a gente leu da lei de Deus que vai se cumprir. A gente vai respeitar. Nós prometemos, nós juramos respeitar a palavra de Deus. E eu vou fazer de maneira que essa lei seja respeitada. Ele tinha compromisso com Deus, né? Com a palavra de Deus. Tudo ele tinha fidelidade, ele era firme naquilo. Sim. É um exemplo, né? A gente tinha outras coisas para falar, mas Neemias nos ensinou muita coisa que eu acho que não vai dar para terminar hoje. As lições que tiramos do livro de Quem Neemias. sabe tem um terceiro parte programa, 3. né? Quem sabe? Pode ser que tenha. Então, enquanto isso, nós vamos orar pelos pedidos de oração que nós temos no chat. E não sei se dá para ver os pedidos que estão Nós lá. temos mais alguns irmãos aqui, ó. Irmão Matheus Aguiar, da área Gravataí, paz do Senhor. A irmã Paola Cruz. Irmã Tomásia Matos, orem por mim. Irmão Wesley Monteiro, da área Amazonas, paz, oração e união. A irmã Isabel Schmidt, paz, oração e união. Irmã Rejane Pires, paz, oração e união. A irmã Leiliane Cardoso, de Jaguaré. Glória a Deus. Irmã Kátia Brito, paz, oração e união. O pastor Natan, esse aqui, né? Loche, paz do Senhor. Glória a E a irmã Loruama Café, paz do Senhor. Glória da a Deus. Argentina. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. tá faltando 2 2 minutos. Então vamos orar pelos Pra pedidos de encerrar. oração e fazer o encerramento do programa. Que Deus abençoe a todos que participaram no programa conosco e eu creio que Deus falou com vocês sobre os assuntos que a gente conversou aqui. Que vocês possam deixar Deus dirigir as suas vidas como Deus quer. Então, tendo aquela convicção que Neemias tinha, batalhando por aquilo que Deus falou com ele, batalhando pelo projeto que Deus tinha para a vida dele e para o povo de Israel. Vamos orar então. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse programa, Senhor. Pelas vidas que o Senhor tocou, Senhor, através desse programa, pelas lições que o Senhor nos ensinou, Deus. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem misericórdia de nós e nos lembra toda hora da Tua lei, daquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor, para que possamos praticar o que está escrito. Ajuda meu irmão, minha irmã, Senhor, a se colocar diante de Ti, Senhor, colocar a sua vida totalmente, Senhor, diante de Ti, para que o Teu projeto se cumpra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada pedido, cada necessidade, Senhor. Nosso irmão Mateus que pediu oração, Tu sabes, Senhor Deus, o caminho que ele está passando, que ele está atravessando, que o Senhor possa o ajudar, Senhor, dar graça, Senhor, nos livrar de toda obra do maligno, tudo que vai, Senhor Jesus, contra a Tua palavra, Senhor. Deus, preserva a vida do Teu filho, Senhor. Todos os irmãos, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor. Cura, Deus, as enfermidades. Cura o Teu povo de todo tipo de enfermidade, Senhor. Livra o Teu povo de toda obra do maligno, todos os planos que o diabo maquina em secreto para nos atingir. Em nome de Jesus, que caia por terra todo o projeto de Satanás contra o Teu povo, contra a juventude desse ministério, Senhor. Levanta jovens, mulheres, Senhor, homens que obedecem a Tua palavra, que se dispõem como Neemias, Senhor, para construir aquilo que foi quebrado, para se botar, Senhor Jesus, diante de Ti, para ser instrumentos entre as Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, abençoa minhas irmãs, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então, Glória a Deus. vamos estar nos despedindo? Com paz, Paz, oração e união.